Sr. Presidente, começo por cumprimentar os representantes da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. Na vossa apresentação disseram que, basicamente, os 4 maiores bancos privados portugueses que elencaram controlam o sistema, visto que são os acionistas da Unicre, e, através de uma manipulação das comissões interbancárias multilaterais, esmagam os comerciantes com taxas de serviço elevadas. Creio que é esta a vossa exposição que fizeram aqui. E afirmaram mais que se as taxas ou as comissões interbancárias multilaterais fossem aquelas que defendem, 0,2% no caso do cartão de débito e 0,3% no caso dos cartões de crédito, então haveria lugar a um pagamento por ano de 118 milhões de euros inferior àquele que é atual. E, portanto, basicamente, estão a dizer é que estes bancos, controlando todo o sistema de pagamentos, estão a retirar aos comerciantes 118 milhões de euros por ano ao praticarem taxas que são muito superiores àquelas taxas que acabei de referir, de 0,2% e 0,3%. Agora, acontece que entre estas empresas de distribuição também há grandes empresas de distribuição que praticam políticas de esmagamento de preços nos produtores. E a questão que eu gostava de colocar é a seguinte: se estas comissões fossem, as taxas pagas pelos comerciantes fossem reduzidas através da redução das comissões interbancárias multilaterais, que parece algo que é inevitável, seja por via da legislação que está aqui em discussão, seja através da proposta de regulamento que está neste momento em discussão na União Europeia e que será votada em plenário do Parlamento Europeu em abril próximo. Portanto, se através desta redução das comissões interbancárias multilaterais as taxas de serviço cobradas aos comerciantes descessem, isso significaria que iriam descer também os preços praticados aos consumidores e seria abandonada a política de esmagamento de preços aos pequenos produtores. Porque, se isso não acontecer, o que temos aqui é que os bancos atualmente controlam o sistema, da forma que explicou aqui e muito bem, e, portanto, esmagam, e através da manipulação dos preços, esmagam os comerciantes. Por sua vez, as grandes empresas de distribuição esmagam os pequenos produtores e os consumidores, e no final disto, quem se lixa, e permitam-me que utilize esta expressão, porque foi uma expressão introduzida no léxico político pelo seu primeiro-ministro, quem se lixa são sempre os pequeninos. Os pequenos comerciantes, que não podem esmagar ninguém, porque não têm força suficiente para praticar políticas de esmagamento dos preços no produtor, e são os consumidores também e os pequenos produtores. Portanto, são sempre os grandes que arranjam forma de uma forma ou de outra, compensar e ter os seus ganhos, e são sempre os pequenos que se lixam. E, portanto, a primeira pergunta é se, quando isto for adiante, e a banca, através desta imposição de diminuição das CIMs, das Comissões Interbancárias Multilaterais, deixar de poder, por ano, retirar aos comerciantes os tais 118 milhões de euros que referiu, se isso depois vai ter efeitos nos consumidores e nos pequenos produtores. Esta é a primeira pergunta que lhe deixava. Parece-me que é a pergunta relevante para a maioria dos interessados nesta questão. Uma outra questão, tivemos aqui nas últimas audições o Presidente da CIBS, o Dr. Vítor Bento, que nos explicou, portanto, que todo este sistema de pagamentos assentava em 3 pernas. Eu penso que terão tido acesso à audição que foi aqui realizada, visto que ela foi transmitida, pelo menos pela RTV. 3 pernas. Essas 3 pernas são as taxas cobradas aos comerciantes, a anuidade dos cartões, pagas pelos titulares dos cartões, e a taxa de utilização das caixas multibanco, que em Portugal, por legislação, já foi aqui referido, não é permitido. Portanto, na realidade, o sistema assenta em 2 pernas. E dizia o Dr. Vítor Bento que, se cortarem agora a segunda perna, o sistema reajusta-se. Dito de outra forma, os bancos reajustam-se para se manterem os seus lucros. E se cortarem a terceira perna, o sistema, não tendo perna nenhuma, terá que se reequilibrar de outra forma. Ele até sugeriu um caminho possível, que seria através do crédito, elevando, digamos, as condições que é atribuído o crédito. De uma forma ou de outra, o que nos estava a dizer o Dr. Vítor Bento, Presidente da CIBS, é que, com ou sem esta legislação, com ou sem modificações nestas comissões interbancárias multilaterais, a banca arranjará sempre forma de obter os seus lucros, seja através de uma destas 3 pernas, ou então, em última instância, através da concessão, encarecendo o crédito concedido às empresas e aos particulares.
E, portanto, a questão que eu lhe gostava de colocar é esta: o que é que, um comentário a esta situação, que os bancos, de uma forma ou de outra, arranjarão sempre maneira de ir buscar os tais 118 milhões de euros ou mais, através de qualquer mecanismo que depois, criativamente, encontrarão. A segunda questão, e também foi a terceira, aliás, a terceira questão, que foi também, que tem a ver com uma afirmação aqui do Dr. Vítor Bento, relativamente, já no final da audição, que justificava, a propósito de aqui ter sido dito que estas comissões interbancárias multilaterais eram demasiado elevadas, tinham um valor muito elevado, dizia o Dr. Vítor Bento, num argumento que nós não subscrevemos de forma alguma, dizia que não, os preços são adequados porque são decididos pelo mercado, e o mercado funcionando decide um determinado preço, e o preço decidido pelo mercado é que é o preço ideal, porque é o preço decidido pelo mercado. Portanto, é um argumento um bocadinho circular, mas eu gostaria também que comentassem isso. E afirmava ainda, visto que este sistema tem uma grande adesão, todo o sistema, quer por parte dos consumidores, quer por parte dos comerciantes, com taxas de adesão muito elevadas, significa que o sistema funciona perfeitamente, em condições de mercado, e, portanto, se o mercado decidiu este preço é o preço ideal, e qualquer tentativa do legislador nacional ou europeu de mexer nestes preços seria subverter os mercados. Eu repito, isto não é a minha argumentação, estou apenas a repetir, ou tentar repetir aqui, um argumento que foi apresentado pelo Dr. Vítor Bento, e gostava também de ter um comentário a isto. O que é que pensam destas posições, que eu penso que, de certa maneira, serão coincidentes com posições que têm sido defendidas pela banca relativamente a estas matérias. Lembro, aliás, que quando se começou a discutir isto no Parlamento Europeu, apareceu logo o Dr. Faria de Oliveira a dizer: bem, se nos cortam esta perna, a gente quer utilizar a terceira perna, que é proibida, ou seja, ir cobrar taxas pela utilização do multibanco, esquecendo-se que a legislação não o permite, mas talvez pensando que a legislação poderia ser mudada a seu contento. E, portanto, de uma forma ou de outra, o que nos foi dito aqui é que, independentemente do que se faça, a banca, no atual quadro político em que vivemos, arranjará sempre maneira de garantir os seus lucros, e gostava de ter um comentário relativamente a estas matérias. E termino, Sr. Presidente. Obrigado.